entendia bem o que era. Mas não, eu acho que foi nessa época que eu me dei conta disso, não tenho bem certeza. Deve ser aí. Eu ouvi do Antônio Cícero uma coisa tão interessante, ele diz: a vida já é tão cheia de mistérios que a gente ainda ficar inventando novos mistérios não é necessário. Eu não sei, eu não penso sobre isso, se aqui acabou, se não acabou. Tenho uma tendência a achar que sim, assim, que sim, que acabou, mas não quero pôr em dúvida coisa alguma, assim. Não penso muito sobre isso, não. Acho que Deus é o que a gente inventa de Deus, né? O que as pessoas quiserem que Deus seja um pouco. Tenho a impressão que é assim. Não, eu não acredito em Deus, mas eu não duvido de Deus. É mais ou menos assim. Nessa fase aí que você está falando, com mais ou menos 18 anos, eu dei uma retomada no violão, eu tinha parado. Mas nessa fase eu ainda estava muito ligada numa coisa de imagens, porque na verdade o que faz para mim um contraponto entre essa coisa da palavra e do som são as imagens, é o trabalho plástico. Então eu fiquei muito tempo me debatendo sobre se eu ia fazer um trabalho como artista plástica ou se eu ia trabalhar com música. Então quando eu estava fazendo coisas ligadas a artes plásticas, eu sentia falta, ficava frustrada, puxa, não quero estar aqui, queria estar fazendo música, e quando estou fazendo música, fico achando que deveria estar fazendo alguma coisa com artes plásticas, e foi sempre assim. E aos 18 anos era assim, mas aos 18 anos eu estava retomando o violão depois de ter dado uma parada relativamente longa, assim, tinha desistido do violão, e foi uma época que eu peguei, retomei o violão e não lembrava não sabia tocar exatamente, mas tinha esquecido os acordes que eu tinha aprendido e também não tinha capacidade e espontaneidade musical, enfim, para tirar de ouvido canções dos outros, né? Então eu me lembrava de 3 ou 4 acordes e estava com vontade de tocar violão. Então eu inventava minhas próprias canções, que era um modo de tocar e cantar sem ter que passar por aquela loucura que para mim era intransponível, essa coisa de botar um disco e acompanhar, enfim, e tirar uma canção de ouvido. Eu não sei fazer isso. Minha ligação com música é da palavra, com a palavra. São com os compositores ligados à palavra, são com os intérpretes, quer dizer, toda essa coisa Maria Bethânia. Eu fiquei louca quando eu ouvi. O primeiro disco de Maria Bethânia que eu ouvi foi o Drama ao vivo. Era uma coisa teatral, cheia de textos, né? Eu, por causa de Bethânia, descobri Clarice Lispector. Eu sou desse tipo de ouvinte, que eu gosto das capas de disco e das letras. Minha transa com música é bem depois, assim. É um fardo, é pesado, é difícil, é duro, é muito complicado. Mas é o que é, né? Também eu não... Isso é uma coisa que você não pode escolher ser ou não ser. E é assim que é. Acho que então o glamour vem por causa disso, eu acho. Vem para aliviar isso, vem para ficar menos terrível ser um artista. Acho que é um chantilly, assim. A arte não serve para nada, mas os artistas são importantíssimos. É bacana que seja assim. Nunca pensei sobre isso. Não sei se eu gostaria de ser lembrada, né? Eu tenho sempre uma sensação que eu gostaria de passar com muita intensidade pelas coisas, pelo meu tempo, com o máximo de sentido de apreensão do tempo que isso couber em mim, enfim, com o máximo de intensidade, assim. Mas não tenho uma ideia disso, não tenho uma resposta para te dar para isso, não.
Sou tão tímida e tenho tanto medo de câmera, de televisão, e nunca sei se eu estou falando com a câmera ou com milhões de pessoas que estão assistindo, ou com você, ou com ele que está simplesmente operando a câmera e nem está ouvindo o que eu estou dizendo. É confuso para mim. Então, eu estou aprendendo a fazer isso. Eu acho que quero crer que estou aprendendo e estou melhorando, mas eu entendo que certas respostas que eu tenha dado por puro medo, de um determinado jeito assim, podem ficar frias, podem soar estranhas, antipáticas. Claro que uma pessoa tímida sempre tem isso com os tímidos, né? Algumas pessoas leem o comportamento dos tímidos como antipático, isso é fatal um pouco, eu acho. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado.